Imagine um homem no corredor da morte. Nós não temos pena capital no Brasil, mas os irmãos sabem o que é o corredor da morte, não é? Nos países onde existe a pena capital, onde um crime é pago pela própria vida do criminoso, aquele que é condenado, ele fica num corredor da morte, aguardando o dia da execução da sua sentença. Geralmente dura até mesmo anos. E ele está ali naquela condição, sabendo muito bem qual é o seu futuro. Talvez uma cadeira elétrica, talvez uma injeção letal. A morte. É um homem condenado. E aqui o homem de Romanos 7, ele se vê nessa condição, no corredor da morte, aguardando a execução da condenação da lei, que o anunciou como pecador, culpado, morto, escravizado ao pecado. E tudo o que ele deve esperar agora é a execução da pena, da condenação espiritual. Meus irmãos, não podemos imaginar que condenação é essa, não é? Nessa nossa condição presente, tudo que temos são vislumbres do que é a verdadeira condenação de uma alma à morte eterna e ao inferno de fogo que aqui esse homem aguarda. Essa é a sua condenação. O apóstolo Paulo disse no capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que essa condenação é uma condenação eterna em sua duração. Não há prazos, não há intervalos, não há descanso, não há pausas. Não há um intervalozinho para ele recuperar o fôlego e depois continuar sofrendo. Não, é uma condenação eterna, sem descanso. Com respeito à sua intensidade, a intensidade dessa condenação que vemos é que ela é cheia da fúria, da ira de Deus. E aqui é um mistério para nós. Compreender a dimensão da intensidade da ira de Deus. Falamos sobre a ira de Deus, mas tudo que podemos é apenas imaginar, não é? Imaginar bem parcamente o que é a dimensão de sofrer a intensidade da ira de Deus. Apocalipse fala dos anjos que foram enviados, 7 anjos, com taças cheias, taças de ouro cheias da cólera e da ira de Deus para derramar sobre a terra. O que é isso? Se olharmos ao redor, nós temos apenas vislumbres, não é? Todo o sofrimento que existe nessa vida, de toda sorte, é de alguma maneira um vislumbre da ira do Senhor. A própria morte, as doenças, o sofrimento de toda sorte, a solidão também, emoções na alma, tormentas, tempestades, ondas bravias, relâmpagos e o fogo consumidor. Tudo isso são manifestações que, quando contemplamos ao nosso redor, deve nos fazer refletir a respeito da dimensão, da intensidade, do furor, da ira de Deus. É uma analogia que o Senhor colocou neste mundo para contemplássemos o que seria aquela condenação no último dia, todo sofrimento. Quando a palavra de Deus nos apresenta profeticamente, falando daqueles que estavam condenados por esta condenação eterna, e os sofrimentos que eles experimentavam, que transmite para nós é um sofrimento de deveras intenso e amargo. Apocalipse fala de desespero e pânico daqueles que estão correndo quando viram a manifestação da ira do Cordeiro, estavam desesperados procurando uma montanha para cair sobre eles, para escondê-los, como se pudesse se esconder. O próprio Senhor Jesus Cristo fala em choro e ranger de dentes. Que angústia, não é? O ranger de dentes aponta para uma tensão tão forte, tão intensa, que tudo no homem está travado pela dor que ele sente. Quando alguém sente dor, alguém aperta algo, não é? Recentemente levei minha filha para extrair o dente e ela estava com medo, eu dei meu dedo para ela segurar e na hora que o dente foi arrancado, ela apertou meu dedo. O
Senhor Jesus fala em apertarmos os dentes pela dor da condenação. Sofonias talvez descreva, profeta Sofonias, de forma mais intensa ainda, o que era esse dia. Em Sofonias, no capítulo 1, no verso 14, nós temos aqui um vislumbre desse dia, do dia da execução da sentença de condenação. Sofonias diz o seguinte, no capítulo 1, verso 14, ele diz o seguinte: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, ele diz, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, dia de rebate contra cidades fortes, contra as torres altas. E o Senhor diz: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Profunda dor. Aquele homem de Romanos 7 está atrás das grades, aguardando o dia da sua condenação e angústia. E podemos apenas imaginar o que seria o dia da sua condenação, quando as grades são abertas e o traz para fora para ele sofrer, e talvez ele se agarrando nas grades, em desespero: não me leve para sofrer justamente. Pois a condenação do Senhor, ela é válida, ela é justa, como diz Sofonias, porque pecaram contra Deus. É uma condenação que não há espaço para apelações, não há espaço para reclamações, para embargos de qualquer sorte. Não há, pois ela foi executada com toda a justiça do Deus que é o juiz de toda a terra e que julga retamente. Logo também não há espaço para misericórdia. Quando a condenação foi executada, o que um homem debaixo do pecado poderá apelar, poderá dizer, de fato é uma figura de muito desespero, não é? Não é à toa que ele exclama no verso 24 do capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está em cativeiro, no corredor da morte. Meus irmãos, é nessa condição de miséria, trevas, amargura, desespero, angústia, sentindo o peso, por antecipação, da ira do Senhor, que aquele homem de Romanos 7, em cativeiro, no corredor da morte, ele recebe uma visita, para visitá-lo no seu cativeiro. Uma visita surpreendente, que traz para ele uma notícia alvissareira, que ele jamais poderia imaginar. E essa notícia que temos no verso 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.